Olá pessoal, aqui quem vos fala é o professor Renato, professor da disciplina de Tecnologias para o Ensino da Matemática, e nessa primeira videoaula nós trazemos a ferramenta Formulários Google, tá? É uma ferramenta gratuita que o Google disponibiliza para professores de matemática, para professores das disciplinas diversas, que oferece a oportunidade da construção de formulários, de questionários, de atividades online, disponíveis através de link ou até mesmo de QR Code, para que os professores elaborem essas atividades e disponibilizem de maneira fácil aí para os seus alunos, sendo possível enviar por e-mail, por WhatsApp e de outras formas que o aluno tenha acesso ao link e abra estes formulários virtualmente e rapidamente responda e dê o feedback para o professor e vice-versa. O professor depois pode corrigir a atividade de maneira bem simples e encaminhar também o feedback para o aluno. Lembrando que o objetivo do nosso curso é exatamente apresentar algumas ferramentas e a utilidade dessas ferramentas de forma a contribuir com o trabalho do docente. O objetivo da ferramenta Formulários Google é exatamente oferecer a possibilidade de construção de questões online disponibilizada de maneira prática para os seus alunos, tá? Então, para a gente começar, eu vou explicar mais ou menos como você deve fazer para iniciar uma atividade de construção de formulários aqui nesta ferramenta, tá? Então, assim, basta que você procure, abra o Google, então você pode colocar Google Forms, digite aqui no ou Google Formulários, como você preferir. Digita, ele rapidamente vai jogar aqui, ó, para este link, Docs Google Forms. Então ele pede para abrir os formulários e aqui eu já tenho vários construídos, né? E disponibilizados já online. Eu vou abrir um aqui rapidinho para você ver como é simples, ó, e prático. Eu vou abrir aqui um formulário de 2015 em que nós fizemos aqui algumas perguntas básicas para os alunos que pretendiam se inscrever num simulado que realizamos aqui na região. Isso aqui foi um formulário de teste, onde a gente precisou dar um nome para esta página, um título para este formulário, explicar um pouquinho aqui sobre ele e fazemos aqui algumas perguntas. Cada pergunta dessa é acompanhada por esta barrinha que você está vendo, essa barrinha interativa que acompanha a disciplina, aliás, que acompanha a questão. E aí você tem, quando clica, a opção de escolher o tipo de respostas e como organizar esse ambiente. Você escreve a questão, você pode acrescentar imagens e inclusive colocar algumas dicas aqui para a resposta que se pretende dar para a questão. Então, veja que essa primeira pergunta é uma pergunta de texto aberto com uma resposta curta, mas você pode escolher aqui diversas modalidades de perguntas, até permitir também o aluno que ele inclua uma resposta, sei lá, em PDF, ou ele tire uma foto e mande na forma de imagem. Quando os alunos eles adquirem o link, ao clicar, vão ter acesso a essa página e após preencherem, vai aparecer aqui um botãozinho enviar e o aluno vai enviar a planilha, computa cada resposta de forma específica, inclusive ela elabora gráficos, tá bom? Então, para a gente fazer essa atividade de maneira mais prática e rápida, eu trouxe aqui uma questão que já está separada. Na verdade, aqui eu tenho uma atividade que eu busquei lá no site TICS da Matemática. Essas atividades são organizadas para a prova Brasil. Aqui nós temos uma questão de nono ano e são correspondentes ao descritor 14, que tem como habilidade de desenvolver problema envolvendo noções de volume.
Eu numerei aqui as questões de 1 até a 5 e essas questões nós vamos passar para o formato formulários Google, tá? Então, voltando aqui, eu vou pedir para criar um novo formulário. Esse formulário vai se encontrar aqui sem título. Você pode nomeá-lo. Aqui nós vamos nomeá-lo de Prova Brasil, mas poderia ser qualquer outro nome que você pretendesse dar a ele. Prova Brasil, teste 1. Então, nós aqui, nesse título de formulário, ele já veio automaticamente. Você pode colocar uma descrição do formulário, né? Então, nesse espaço que está sendo selecionado ao ser clicado, você vai escrever aqui formulário de teste para videoaula 1. Pronto, aí eu já tenho aqui a oportunidade de escrever a primeira questão. Se eu já tenho essa questão no Word, né, eu posso simplesmente vir aqui, dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Não esqueça de fazer referências ao autor, tá bom? Então, neste momento, essa primeira questão está dizendo que pede para você observar um bloco retangular abaixo. Eu tenho a opção aqui no formulário de trazer a questão, trazer a imagem. Então, eu vou lá na imagem, já nomeei dentro da pasta que estava selecionada a atividade e trago ela para dentro do formulário. Então, eu tenho aqui a questão 1, né? Eu não nomeei, vou voltar aqui novamente para numerar a questão 1. E a próxima etapa é organizar a outra parte da questão, tá? Então, vou lá, ainda tenho aqui um enunciado. Qual é o volume desse bloco? Se ela pergunta qual é o volume do bloco, Ctrl+C, Ctrl+V normalmente. Perceba que você não tem um espaço aqui depois da questão, então você pode adicionar no campo aqui de cima mesmo, tá? Então, coloca aqui. Quando você fala no bloco retangular, é importante que você descreva na figura. O ideal é que tivesse figura 1 aqui embaixo. Só que o autor da figura não colocou, e aqui no formulário ele não disponibiliza de um espaço aqui logo abaixo da figura, tá? Para você continuar acrescentando. Mas aqui dá para entender, depois nós vamos testar. Então, essa é uma questão, como nós podemos ver, de múltipla escolha, de letras A, B, C e D. E dessa forma nós temos aqui a oportunidade de colocar na questão, na letra A, o valor aqui como opção. Então, 111, você pode escolher colocar a questão A ou não. Então, 111. Depois eu posso adicionar B. A alternativa da questão B é 192. Você vai trazendo uma a uma, né? A questão C, você vai adicionar aqui o 2430, que é a alternativa correta. Inclusive, cada uma dessas questões você tem a oportunidade de excluí-las ou de acrescentar uma imagem. E na questão D, você pode trazer para cá, né, a alternativa 4860. 4860. Então, rapidinho, a gente pode fazer isso, ó. Se eu já montei aqui a questão 1. Então, se eu quiser a 2, eu posso duplicar essa questão. Se eu duplicar, vai aparecer outra aqui igualzinha. Posso acrescentar quantas alternativas eu quiser. Se essa questão eu não quiser de múltipla escolha, eu tenho a oportunidade de dar respostas abertas em um parágrafo curto ou um parágrafo longo. Incluir caixas de seleção, lista suspensa. Ou se eu quiser, por exemplo, acrescentar uma questão que requeira a verificação dos cálculos do aluno, você tem a opção upload do arquivo, né? Então você pode pedir para o aluno acrescentar e colocar upload do arquivo. Escala linear, uma questão que você tenha certas etapas,
ou grade de múltipla escolha, grade de caixa de seleção, pode incluir data, horário, enfim. Essa barrinha aqui, ela permite que você acrescente uma nova pergunta ou que você adicione um título e descrição a uma pergunta. Aqui você pode adicionar uma imagem, vídeo e por último adicionar uma seção. Se eu clicar em adicionar uma seção, o aluno só vai passar para a segunda pergunta após ele responder a primeira. Então aqui a segunda seção a gente pode deixar sem título, né? Pode deixar sem título ou colocar uma segunda pergunta, caso seja a intenção. Mas eu vou acrescentar aqui só a questão 2 para a gente ver como fica mais tarde, tá? Então a questão 2, o filho de Márcia toma 6 mamadeiras, aqui tudo referente a uma questão da prova Brasil. Então também como a anterior, só que ela não tem figuras, a gente vai acrescentar. Perceba que é bem rápido e prático, se você já tiver tudo digitadinho. Agora podemos acrescentar as alternativas. Uma caixa, duas caixas, até 4 caixas. Na opção vamos colocar aqui também letra A, uma caixa. Posso também fazer o Ctrl C, Ctrl V aqui para a gente facilitar o nosso trabalho. Aí apago só a parte que me diz respeito. Perceba que quando as alternativas estão iguais, acende aqui um sinalzinho de alerta e um destaque em vermelho. Então, a partir do momento que a gente muda, ela já fica roxinho. Letra C acenderá novamente. A gente muda o C e coloca 3 caixas. Na verdade, mudar logo aqui, colocando plural aqui também, para a gente não esquecer. Isso. E por último, a letra D, 4 caixas. Bom, então o que você tem por diante, você vai acrescentando da mesma maneira. Você pode tornar essa questão aqui, ou qualquer uma das questões, uma pergunta obrigatória. O aluno não pode deixar em branco, você pode duplicar ou você pode excluí-la, tá? Você tem ainda a possibilidade aqui de exibir uma descrição, enfim, tem algumas alternativas. Dentre uma delas é ordenar opções aleatoriamente. Se você clica aqui, o que ocorre? Mesmo que os alunos estejam no mesmo ambiente respondendo a mesma atividade, eles não terão a mesma ordem de resposta das perguntas, tá? A partir do momento em que esses alunos eles recebem um link e conseguem responder e enviar suas respostas, o próprio sistema aqui do Google ele vai criando digamos, um resumo das respostas, tá? E aí você, em um determinado momento, você pode também bloquear essas perguntas. Passou do prazo, a gente não recebe mais. E, inclusive, pode deixar um recado aqui para o aluno: olha, infelizmente, você extrapolou o prazo. Mas não é o caso nesse momento. Você tem essa opção, pode ser feita em outro momento. Então, aqui é uma outra possibilidade de você baixar todas as respostas resumidas em uma planilha. Tá? Se você clica aqui, ele vai criar uma planilha com o mesmo nome lá do formulário e vai resumir tudo no Microsoft Excel. Tá bom? Então, vamos voltar aqui para a pergunta. Quando você termina de elaborar, o que você tem que fazer? Você pode visualizar e o formulário vai aparecer desta forma no computador de onde o aluno estiver respondendo ou do celular. Tem uma versão para o celular. Perceba que só posso responder aqui, só posso passar para a próxima se eu responder. Tanto é que está o asterisco, que está me mostrando aqui que ela é obrigatória. Eu vou aqui marcar exatamente a correta para a gente ver de que forma vai aparecer. Então, o filho da Márcia tem uma mamadeira, 6 mamadeiras de 300 ml. Leio toda a questão, vou marcar aqui 4 e vou enviar. A partir do momento que eu enviar, você tem a oportunidade, você deixa para o aluno mandar outra resposta, caso ele tenha errado ou não, ou você pode, em configurações, cancelar essa resposta. Vou voltar lá para o formulário e aí nós vamos perceber que ao que eu enviei, a resposta já se encontra aqui. Primeira pergunta e a resposta está tudo laranja em 100%, é a letra C, o que eu marquei. E aí você vai fazer a sua conferência, né? E aqui eu fui o único que marquei.
o gráfico é interativo, quando você passa o cursor por cima, ele informa a letra que foi marcada. Uma pessoa que representa um total de 100% marcou a letra D, que é a verdinha, tá bom? Então, assim, vamos ver as outras funções aqui desta planilha. A gente pode escolher a cor do ambiente, pode acrescentar outras cores, o plano de fundo também pode ser mudado, como podemos perceber, o estilo da fonte também pode ser mudado e uma imagem que você pode acrescentar ao cabeçalho, tá? Essa é a oportunidade de você personalizar todo o seu formulário. E aqui você tem a ferramenta Configurações, onde você pode coletar o endereço dos e-mails. O aluno só pode responder se ele identificar-se com o e-mail. Você pode limitar a uma única resposta, ele não poderá responder novamente. E você tem também a opção de editar após o envio, inclusive de ver os gráficos de sumário e resposta do texto. Também são outras opções que você pode permitir ou não o aluno, tá? Então, você tem mais uma possibilidade aqui de apresentação, mostrar a barra de progresso ou embaralhar as ordens das perguntas, como nós já vimos naquela outra opção. Inclusive, uma mensagem que vai dar o feedback para o aluno quando ele enviar, tá bom? Aqui também está marcado, já traz a opção marcada, mostrar o link para enviar outra resposta, caso seja possível. E por último, você tem aqui uma ferramenta para a criação de testes, onde você pode ou não atribuir as pontuações a cada uma das respostas que são enviadas pelo aluno, tá? E inclusive você pode programar a planilha para que esse feedback seja dado logo após o envio ou em momentos posteriores. Aqui você pode também personalizar enviando, tá? Permitindo que o aluno veja quais as perguntas estão erradas, quais as assertivas que estão verdadeiras e os valores de cada um. Dessa forma, você conclui toda uma abordagem aqui sobre essa ferramenta importante que é o Google Formulário. Inclusive, traz nesse menu aqui de opções a possibilidade de você fazer uma cópia, de você apagar, gerar um link para preenchimento automaticamente, imprimir, adicionar outras pessoas como pessoas que vão modificar essa tabela, inclusive colegas professores, enfim, complementos, preferências. Professor Renato, o que eu devo fazer quando eu tiver concluído o meu formulário para disponibilizar para o aluno? Bom, eu tenho aqui a possibilidade de enviar. Quando eu clico aqui em enviar, olha o que acontece. Ele me traz uma caixa de texto que me pede exatamente aquelas opções disponíveis anteriormente, tá? Então aqui você tem, você pode enviar por e-mail, você vai ter que digitar por e-mail, ou você tem a opção aqui de gerar um link. Esse link tá grande, você pode gerar também um link curto. Esse link você vai copiar e enviar para o seu aluno, ou por e-mail, ou por WhatsApp, ou pelo Facebook, ou pelo Twitter, enfim, você escolhe, tá bom? Então, essa foi a ferramenta Google, uma ferramenta de extrema importância para a elaboração de atividades que você pode disponibilizar à distância, e com isso nós encerramos essa nossa primeira videoaula tutorial, que faz parte da disciplina de Tecnologias da Educação. Um abraço e até a próxima!